Bom dia, investidor. Esse é o Rapidinhas de Investimentos. Nesse vídeo, faremos análise dos indicadores fundamentalistas da Sanepar SAPR3, de março de 2021. Devemos lembrar que esse vídeo não é uma indicação de compra, nem de venda. Também é importante dizer que não indicamos nenhum investidor a comprar ou vender nenhuma ação baseado em um vídeo da internet. É sempre necessário um estudo profundo sobre todo o contexto da empresa e seu setor, incluindo uma avaliação completa no site de RI da empresa em questão. Agora, vamos iniciar a análise dos indicadores fundamentalistas da Sanepar. Para começar, vamos utilizar o site statusinvest.com.br por ser um site bastante completo e principalmente gratuito, pelo menos até o momento da gravação deste vídeo. Vamos começar com algumas informações sobre as ações da Sanepar e sobre o seu preço. Free Float. A Sanepar apresenta um Free Float de 79,97%. Ou seja, 79,97% das ações da empresa estão em livre negociação na Bolsa de Valores. Tag Along indica o grau de proteção ao acionista minoritário em caso de mudança dos grandes acionistas da empresa. O ideal seria que todas as empresas apresentassem um Tag Along de 100%. A Sanepar cumpre esse requisito. Preço da ação. No dia em que o vídeo foi gravado, o preço estava em R$ 4,20. Ao avaliarmos o histórico do preço, percebemos que o preço da ação da Sanepar ainda não se recuperou da crise global de 2020. Em fevereiro de 2020, a ação estava com preço de R$ 7,33. Porém, em março de 2020, a ação da Sanepar chegou a custar R$ 4,15. O preço segue oscilando a curto prazo, principalmente devido ao reajuste tarifário de 5,11%, abaixo do que havia sido proposto em 2020 e também por conta da grave seca, que tem impactado o estado do Paraná. Agora, falaremos um pouco sobre os indicadores de valuation. Dividend Yield. O Dividend Yield dos últimos 12 meses está em 4,38%. Ou seja, nos últimos 12 meses, a Sanepar pagou ao seu acionista, por meio de dividendos e juros sobre capital próprio, um valor referente a 4,38% do valor de hoje, pagando aproximadamente 18 centavos por ação. Como vemos no gráfico, a média de pagamento de proventos da Sanepar variou entre 4,89% e 3,06%, com isso percebemos que ela segue dentro dos parâmetros dos últimos anos. Percebemos também neste outro gráfico, que a Sanepar apresentou crescimento na distribuição de proventos até 2020, porém com o panorama atual, existe grande chance de queda em sua distribuição de dividendos. Dividend Payout. A Sanepar apresenta um Dividend Payout de 29,75%, ou seja, ela distribui 29,75% do lucro em dividendos e juros sobre capital próprio, mantendo aproximadamente 70% dos lucros ainda na empresa para reinvestimento e outros fins. Avaliando o gráfico, conseguimos perceber que o payout era estável em 47% até 2019. Com o panorama atual, existe a grande possibilidade de uma diminuição do indicador, com o objetivo de conter a crise hídrica, chegando próximo ao mínimo permitido, 25%. P sobre L. É o preço da ação, dividido pelo lucro por ação. Indica, aproximadamente em quantos anos, os lucros da empresa pagarão o investimento feito nela hoje. Hoje, o P sobre L está em 6,37, que é considerado um P sobre L bom, sendo ele bem menor do que 15. Conseguimos perceber no gráfico que o P sobre L oscila bastante. Nesse momento, o P sobre L da empresa segue atrativo, principalmente pela baixa do preço da ação, se comparado aos últimos anos. P sobre VP. É o preço da ação atual, dividido pelo valor patrimonial por ação. Um P sobre VP de 1 indica que estaria sendo pago o preço equivalente ao valor patrimonial por ação. O ideal é que o indicador seja menor do que 1,5. Hoje, o P sobre VP está em 0,91, estando, nesse momento, sendo negociado abaixo do valor patrimonial. Lembramos que nenhum indicador deve ser analisado de forma isolada, sendo sempre necessário avaliar o conjunto e muitas outras informações. Os próximos indicadores a serem analisados serão de endividamento. Mas antes de continuar, se você está gostando do conteúdo, dê seu like e inscreva-se no canal para receber um giro de notícias todas as terças e quintas e uma análise de empresa por semana. Isso é muito importante para nós. O que para você demora um segundo, para nós vale muito. Nos ajude com o crescimento do canal, você faz a diferença. Agora voltando aos indicadores de endividamento. Dívida líquida sobre patrimônio líquido. Indica quanto de dívida está sendo usado para financiar seus ativos, em relação ao patrimônio dos acionistas. O ideal é que este indicador não passe de 1. Hoje, o indicador está em menos 0,40, que é claramente um sinal de pouco endividamento.
Podemos perceber no gráfico que a dívida da Sanepar é bem controlada ao longo dos anos. Dívida líquida sobre EBITDA. Esse indicador demonstra quanto tempo a empresa demoraria para pagar a sua dívida se fosse mantido o EBITDA atual. O ideal é que este indicador esteja abaixo de 3. Hoje, está em 1,43, indicando não haver problema de endividamento. Percebemos no gráfico que a partir de 2015, a dívida foi reduzida a um patamar de segurança bastante interessante. Passivos sobre ativos. Indica a relação entre os passivos e os ativos da empresa. O ideal seria que este indicador fosse menor que 1. Hoje, em 0,47, demonstra controle sobre os passivos da empresa, sendo os passivos equivalentes a 47% do valor dos ativos. No gráfico de histórico, conseguimos avaliar que a empresa vem apresentando um excelente controle sobre seus passivos, estando sempre bem próximo dos níveis atuais. Liquidez corrente. Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo, sendo a relação entre os ativos atuais e a receber nos próximos 12 meses e os passivos atuais e a serem pagos nos próximos 12 meses. O ideal seria que estivessem acima de 1, indicando a possibilidade de pagamento dos passivos dos próximos 12 meses com os ativos dos mesmos 12 meses. Hoje, encontra-se em 1,21, estando adequado. Avaliando o histórico, podemos ver no gráfico que houve um grande crescimento em 2020. Quando consultamos o balanço patrimonial, conseguimos ver que o valor do ativo circulante cresceu 50,01%, um bom sinal que deve continuar sendo avaliado nos próximos anos. Agora falaremos um pouco sobre os indicadores de eficiência. Margem bruta. Relação entre o lucro bruto e a receita líquida. Para entender superficialmente, o lucro bruto é o quanto entra na empresa, menos quanto ela gasta para produzir o produto ou serviço. E receita líquida é o quanto entra na empresa, proveniente da venda dos produtos ou serviços. Hoje, em 59,97%. Ao olharmos o histórico, percebemos que ela segue regular, quando comparado aos anos anteriores. Margem EBIT. É a relação entre o EBIT e a receita líquida. Informa a lucratividade operacional e o crescimento da eficiência produtiva ao longo do tempo. O ideal seria uma margem EBIT acima de 10%. Hoje está em 32,72%. Uma margem bem acima do ideal. Ao avaliarmos o gráfico de histórico, percebemos que a margem EBIT veio crescendo desde 2015, porém sofreu uma pequena queda em 2020, sendo necessário avaliar a sua continuidade nos próximos anos. Margem líquida. Sendo ela o lucro líquido sobre a receita líquida. Relação entre o lucro final da empresa e a receita inicial. O ideal é estar acima de 10%. Hoje a Sanepar trabalha com o indicador em 20,76%. Um excelente sinal. Ao avaliarmos o histórico, vemos que a empresa vem tendo um crescimento da margem líquida até 2019, tendo uma pequena queda em 2020, que deve ser avaliada nos próximos anos. Vamos falar agora sobre os indicadores de rentabilidade. ROI. É a relação entre o lucro líquido e o patrimônio líquido. Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir dos seus próprios recursos e dinheiro de investidores. O ideal desse indicador é acima de 10%. Hoje, a Sanepar apresenta um ROI de 14,35%. Podemos perceber no gráfico de histórico que a empresa vem apresentando um ROI acima de 10% com regularidade, tendo uma pequena queda em 2019, assim como nos outros indicadores. ROIC. Sendo ele EBIT menos os impostos sobre patrimônio líquido mais endividamento. Esse indicador mede a rentabilidade que uma empresa é capaz de gerar com relação a todo o capital investido, inclusive as dívidas. O ideal é acima de 10%, mas quanto maior melhor. Hoje, a Sanepar apresenta um ROIC de 11,34%. No histórico, podemos avaliar que desde 2015, a empresa vem apresentando um crescimento constante, tendo uma pequena queda em 2020. Para finalizar, falaremos sobre os indicadores de crescimento. CAGR das receitas dos últimos 5 anos. Indica a média ponderada do crescimento das receitas da empresa. O ideal é que seja acima de 5%. Hoje está em 10,07%. Bem acima do ideal, demonstrando o crescimento das receitas da empresa nos últimos anos. CAGR dos lucros dos últimos 5 anos. Indica a média ponderada do crescimento dos lucros da empresa. O ideal é que seja acima de 5%. Hoje, está em 17,84%. Bem acima do desejado. Avaliando o gráfico, percebemos que desde 2013, o indicador varia de 25,05% a 15,37%. Uma variação grande, porém positivamente acima do ideal. Agora nos diga, qual empresa você gostaria que analisássemos? Deixe sua indicação nos comentários.
Esses foram os principais indicadores fundamentalistas da Sanepar. Espero que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares que gostam de Bolsa de Valores. Um abraço da equipe do Rapidinhas de Investimento e até a próxima.